As pessoas, elas acreditam, pensam às vezes, que a política é algo distante da vida delas. A política não interfere na minha vida, não me interesso por política, trabalho aqui, não gosto de política. Porém, a política interfere diretamente na vida das pessoas. Esse, inclusive, é o resultado de um estudo e uma publicação, um livro feito pelo padre Anchieta Reis, que nós já estamos recebendo aqui no nosso estúdio. Aqui está o padre Anchieta Reis, ele que é autor deste livro aqui, ó, que você está vendo. Um livro que fala de bioética e do diálogo com a biopolítica. E nós vamos explicar para você de que maneira isso decifra um pouco dessa história, de que política tem sim a ver com vida, que a política tem sim a ver com as nossas vidas. Bom, padre Anchieta Carvalho, muito obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí. Obrigado por aceitar o nosso convite. Biopolítica, isso significa o que na prática? De que maneira a política interfere na minha, na sua, nas nossas vidas? Tá. Boa tarde, Joelson. Boa tarde àqueles que estão aqui nos acompanhando. A biopolítica é uma ciência nova que surgiu, sobretudo agora no ano 1978, mais ou menos com Michel Foucault. Ele que faz uma reflexão sobre a política, tentando mostrar que a política, a partir do momento que ela passa a fazer um controle biológico do ser humano, ela deixa de ser apenas aquela política da livre escolha, como às vezes nós pensamos, e passa a ser uma política que tem um controle diretamente na vida das pessoas. Michel Foucault, ele traz uma análise colocando que no tempo dos impérios nós tínhamos um poder chamado poder de morte, quando o imperador tinha todo um poder sobre as pessoas de livrar uma pessoa da morte ou fazer a pessoa morrer. Tá, agora, isso sim, vamos dizer, determinar, decretar a morte, né? Decretar a morte. Então, nós podemos até lembrar aqui de como Pôncio Pilatos decidiu pela morte de Jesus Cristo, por exemplo, né? Justamente. Seria uma coisa mais ou menos nessa linha. Isso aí ele diz que esse é o pensamento do passado, no caso. Ele diz que hoje o pensamento foi invertido. Hoje o pensamento é que o Estado se impõe sobre a vida para cuidar da vida que está nascendo, a vida que está iniciando, certo, e depois abandona a vida no tempo quando a vida já está existindo. Por isso é o que eles chamam de biopolítica, quando o Estado tem um poder diretamente sobre a vida das pessoas. Agora, ele abandona a vida quando a vida já está existindo? Como é que seria isso? Nós colocar dois exemplos, um raciocínio aqui. Em primeiro lugar, hoje tem todo o cuidado com a criança. Seria o controle de natalidade, uma vida melhor possível para a criança, uma educação para a criança. A política cuidando disso. A política cuidando disso. Quando depois a pessoa perde a sua utilidade, quando a pessoa chega numa idade mais avançada, que às vezes perde seu poder de utilidade ou a sua serventia, muitas vezes o Estado abandona. E nós hoje temos assim um exemplo muito claro com essa reforma da Previdência, por exemplo, quando diz assim, o idoso não precisa, tem que sobreviver com meio salário mínimo, ou apenas com o salário mínimo. Quer dizer, isso é a interferência diretamente da política sobre a pessoa, e isso é o que Michel Foucault vai chamar da biopolítica, esse cuida na infância, cuida no tempo da utilidade do ser humano, mas quando o ser humano está no estado de necessidade, aí o Estado abandona. Como diz ele, faz viver e deixa morrer. Agora, nós podemos estender isso um pouco na própria fase. Por exemplo, muitas pessoas não têm acesso a serviços básicos de saneamento, de distribuição de água e acabam tendo menos saúde, uma vida mais curta. Isso também pode ser encaixado nessa biopolítica, a política interferindo na qualidade de vida das pessoas? Sim, justamente. A biopolítica, ela trabalha esse avanço da política sobre a vida natural das pessoas e o meio ambiente. Isso é biopolítica. Mas, sobretudo, ela tem uma vantagem quando ela cuida, é a grande vantagem. A desvantagem da biopolítica é quando abandona o ser humano. Então, a política pode ser exercida para o bem e para o mal, em favor justamente. Ou contra a vida? Aí depende agora de quem está no poder. Nesse sentido, eu até lancei, deixa eu demonstrar aqui, esse livro aqui, O Poder Soberano, justamente foi lançado no ano passado, com o tema Poder Soberano e Violência. Justamente nesse sentido. Esse é o primeiro livro. Meu primeiro livro. Eu faço a reflexão como o poder age sobre as pessoas. Quem detém o poder, ele pode muito bem agir sobre a vida, fazendo a vida viver, nesse sentido, a vida existir, continuar existindo, ou quem tem o poder pode muito bem violentar a vida quando não cuida da população. Agora, eu pergunto para o senhor, padre, o senhor fala assim, quem tem o poder, o detentor do poder, o chefe do poder, numa democracia o poder não é do próprio povo?
O poder é do povo enquanto o poder natural do ser humano, da pessoa. Mas esse poder é delegado a alguém para comandar. E por isso que existe um soberano. No Estado nós temos um governador, no município nós temos um prefeito, na nação nós temos um presidente. Por isso que o poder é nosso enquanto é nato. Mas nós delegamos esse poder a uma outra pessoa. Então, e quando nós delegamos o poder, essa pessoa passa a agir com esse poder sobre a população. Então, como é que as pessoas podem fazer para garantir que a política seja exercida em favor da vida? Como é que elas podem ser vigilantes nesse sentido? Se usa o termo correto, seria a vigilância, seria a atuação. A primeira coisa é uma questão de consciência, né? A gente deve ter essa consciência que aquele que está no poder atualmente, ele não é o dono do poder, mas o poder lhe é delegado. E aquele que lhe delega o poder continua com o poder, mais uma vez, que o poder continua sendo do povo, e o povo pode muito bem, nas manifestações ou de uma outra forma, ajudar aquele que está governando a perceber que o poder não é para fazer um malefício, um mal à população, mas o poder deve ser em prol da população, beneficiando aqueles que o colocou no poder. Então o poder, o eleitor, no caso o cidadão, ele entrega o poder, mas ele não perde o poder, apenas concede o poder a alguém para cuidar de um Estado, cuidar de uma nação, cuidar de um município, para que esse que está com o poder não se pensa que apenas o poder é seu, no sentido de uma autoridade, eu faço agora o que eu quero, um poder autoritário, mas o poder, de fato, deve ser um serviço àqueles que ele concedeu o poder. Olha, o livro vai ser lançado hoje onde, padre? Vai ser lançado na livraria Entre Livros, na Dom Severino. Na Dom Severino, no bairro de Fátima, aqui em Teresina. Às 19 horas, estamos lá lançando este livro, que traz essa reflexão da biopolítica, mas também da bioética. Porque, justamente, eu estou colocando um diálogo entre a bioética e a biopolítica. Tendo em vista, quando eu fiz o meu mestrado, eu trabalhei a questão da filosofia pró-bioética. E, por isso, fiz toda uma reflexão sobre a bioética. Terminei um doutorado fazendo filosofia política. E, portanto, eu tentei fazer uma relação nos meus estudos, nas minhas pesquisas, como dialogar a bioética, que é o valor da vida, com a biopolítica, que é o valor sobre a política. É o valor como a política interfere sobre a vida. A vida das pessoas. Então, isso aí tentei fazer essa relação. E terminei também fazendo esse livro, justamente tentando fazer esse diálogo, para que a gente possa perceber que na política ou na vida, os valores devem estar presentes. Ou seja, nós não podemos fugir dos valores quando nós falamos de política ou quando nós falamos da ética. Tá aí, um confronto, e aí você personaliza, né, esses pensamentos nas pessoas aqui de Michel Foucault e Giorgio Agamben. Justamente. Eu trago dois autores que são importantes. Michel Foucault é um francês, psiquiatra, mas que trabalhou na área também da filosofia. E Giorgio Agamben é um italiano, um grande jurista italiano, que também trabalha na filosofia política, sobretudo a questão do poder do Estado de Direito, Estado de exceção. E eu procuro fazer esse confronto entre os dois, justamente para mostrar o poder do Estado e como o Estado deve agir, mas, sobretudo, como o Estado deve fazer a vida continuar vivendo. Eu queria agradecê-lo, Padre José Anchieta Arraes de Carvalho, muito obrigado pela participação, doutor em filosofia política, obrigado pela participação, sucesso com o lançamento do novo livro. Eu que agradeço e convido a todos para hoje à noite, lá na Entre Livros, na Dom Severino, às 19 horas, para o lançamento desse livro, A Biopolítica, a Bioética em Diálogo com a Biopolítica. Obrigado, Joel. Padre, obrigado pela participação conosco aqui no nosso Jornal do Piauí.